Queridos irmãos e irmãs, para nós da Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, é um imenso privilégio realizar essa live com foco no Nordeste, louvando a Deus pela Igreja Presbiteriana do Brasil e pela atuação importante que ela tem tido nessa região tão singular da nossa nação. A Igreja Presbiteriana do Brasil, no Nordeste, sempre foi forte. Me lembro da vida do reverendo John Rockwell Smith, que foi o pioneiro do presbiterianismo no estado de Pernambuco e já formou teólogos fundamentados na palavra de Deus. Nós nos lembramos de grandes homens do início da evangelização presbiteriana no Nordeste, homens como Belmiro César, Jerônimo Gueiros, como o reverendo Natanael Cortez, que foi presidente do Supremo Concílio, o reverendo Cícero Siqueira, que era nordestino e também liderou a nossa denominação. Certamente o Nordeste tem uma vasta riqueza para abençoar o Brasil, mas ele também é muito importante dentro da nossa denominação da IPB. E nós louvamos a Deus porque a temática realizada nesta live trabalhou acerca da ação do Espírito Santo na vida da Igreja de Cristo Jesus. E para que continuemos na mesma linha, nós vamos meditar então neste momento na palavra do Senhor, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, versículo 8. Assim diz a palavra do nosso Deus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa é a última palavra dita pelo Senhor Jesus Cristo, antes de ascender aos céus. Os seus discípulos estavam preocupados com a restauração do reino de Israel. E ele disse a eles que não lhes competia se preocupar com tempos ou épocas que o Pai tinha reservado somente para sua exclusiva autoridade. Então ele dá a eles essa promessa maravilhosa: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ele disse aos discípulos que eles receberiam poder. Ora, amados irmãos, o poder que eles recebem não é poder fugaz, não é poder transitório, não é poder humano, é poder do alto, é o poder do Espírito Santo que veio sobre a igreja no dia de Pentecostes. É somente por causa do poder do Espírito Santo que a igreja é capacitada para pregar o Evangelho a todas as nações e fazer toda a diferença para a honra e para a glória do nome de Jesus. Portanto, ao olhar para este texto, o nosso desafio não só para a igreja nordestina, mas para toda a IPB e para toda a igreja de Cristo Jesus, é que sejamos uma igreja forte, uma igreja que tem o poder de Deus para realizar a missão. E o que caracteriza uma igreja forte? Uma igreja forte é uma igreja cheia do Espírito. Diz o nosso texto: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre a igreja no dia de Pentecostes. E a partir de agora, cada um que crê em Cristo Jesus, no momento em que é regenerado e crê no Senhor, é selado e batizado com o Espírito Santo naquele momento. Não obstante, a palavra de Deus nos manda buscarmos a plenitude do Espírito. O apóstolo Paulo diz em Efésios 5,18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ele diz que para que isso aconteça, nós temos que louvar a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com todo o nosso coração. Nós devemos ser agradecidos a Deus em tudo, em todas as circunstâncias, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos sujeitarmos-nos uns aos outros em amor. Isso envolve, querido amigo e irmão, o relacionamento da igreja, mas significa que no casamento o marido ame a sua mulher como Cristo amou a igreja e dê a vida por ela. Significa que a mulher tem que ser submissa e respeitar a liderança espiritual do seu marido, como a igreja tem que respeitar a liderança do Senhor Jesus. Isso significa que os pais têm que criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor sem provocar-lhes a ira, mas que também os filhos têm que obedecer aos pais do Senhor, porque isso é justo e é uma promessa para eles nesse sentido. Não obstante, também o texto diz que para sermos cheios do Espírito Santo, nós temos que, quando somos funcionários, aplicando para o nosso contexto, trabalhar como quem serve ao Senhor Jesus. E se você é um patrão, você deve cuidar
daqueles que trabalham para você com dignidade, porque são seus irmãos em Cristo e você tem o Senhor Jesus em sua vida. Veja bem que a plenitude do Espírito envolve todos os aspectos da nossa vida. Envolve o nosso relacionamento no culto da igreja, envolve o relacionamento dentro do casamento, envolve o relacionamento de pais e filhos, envolve o relacionamento na sociedade. Se a igreja de Cristo quer ser forte, ela precisa ser uma igreja cheia do Espírito Santo, que ora a Deus, que estuda a sua palavra, que louva o Senhor, que faz toda a diferença onde foi plantada para a glória e para a honra do nome de Jesus. Ah, queridos amigos e irmãos, que não só no nosso belíssimo Nordeste, mas em todo o nosso país, que nós sejamos uma igreja forte, porque somos uma igreja cheia da presença e do poder do Espírito Santo de Deus. Mas o texto da palavra continua a nos mostrar o que caracteriza uma igreja forte. Ela é uma igreja testificadora. Diz o nosso texto: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Veja bem que o Senhor Jesus disse que eles seriam testemunhas. Não é uma mera atuação. É algo que nasce do âmago, do íntimo, da essência. Eles serão. Ou seja, testemunhas que presenciaram um fato maravilhoso em sua vida. Testemunha é alguém que presenciou um fato e pode dar, se necessário for, o testemunho em um tribunal para estabelecer a verdade e dar, inclusive, direção a um julgamento. Querido amigo e irmão, a palavra usada para testemunha é a palavra usada para mártir. É aquele que está disposto a testemunhar sobre o Senhor Jesus, se necessário for, até o último instante da sua vida. Querido amigo e irmão, para sermos testemunhas, nós temos que contar tudo aquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. Nós temos que dizer ao mundo que o Deus Santo nos criou para a sua glória, mas nós pecamos contra Ele e éramos merecedores de sua ira. Mas esse Deus amou tanto o seu povo que mandou o seu Filho para morrer numa cruz e pagar os pecados do seu povo eleito, de maneira que todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e se arrepende assim dos seus pecados, tem a vida eterna, é declarado justo pela fé no tribunal de Deus, é reconciliado com Deus Pai, é adotado como Filho de Deus e, portanto, é testemunha viva do Senhor Jesus, onde Deus o colocar. Certa vez eu ouvi um grande pregador que contava como ensinou uma criança a pregar o Evangelho. Ele dizia o seguinte: é simples o que você precisa dizer. Você precisa dizer quem você era antes de Cristo, o que Cristo fez por você e o que você se tornou depois que creu em Jesus. Muito simples, amado amigo e irmão. Quem nós éramos antes de Cristo, o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário e quem nós nos tornamos depois que cremos nele como Filho de Deus, como nosso único Senhor e Salvador. O nosso país precisa de testemunhas vivas de Cristo Jesus. O Nordeste precisa de verdadeiros discípulos do Senhor. E o chamado do Senhor Jesus continua para mim e para você. Que Deus faça da nossa igreja não só uma igreja ensibesmada, uma igreja fechada dentro das quatro paredes, mas que nós aproveitemos todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado e nos disponhamos para pregar o Evangelho a toda criatura. Que você use as mídias sociais, que você use o YouTube, o Facebook, o Instagram, o Telegram. Use, querido amigo e irmão, tudo aquilo que Deus tem colocado à sua disposição para anunciar aos pecadores que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas talvez você me pergunte: pastor, o que caracteriza uma igreja forte? Uma igreja forte é uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja forte é uma igreja testificadora. Mas uma igreja forte é uma igreja sem fronteiras. O nosso versículo diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse versículo é o eixo hermenêutico do livro de Atos. Ele narra como o evangelho saiu de Jerusalém,
chegou na região da Judéia, na região de Samaria e até os confins da terra. E nós que estamos mais ainda nos confins da terra, recebemos esse evangelho maravilhoso para mostrar que a igreja de Cristo Jesus não tem fronteiras. É por isso que nós temos que pensar a missão aqui no Brasil, no Nordeste, no mundo inteiro, aqui, ali e além, porque qualquer visão menor do que o mundo não é a visão de Deus. Chegando ao final da minha fala, eu me lembro de uma ilustração que aconteceu com o nosso grande pioneiro Ashbel Green Simonton, quando o questionaram sobre a sua vinda ao Brasil, sobre as condições que o nosso país tinha para ele, e que ele seria muito mais abençoado se permanecesse nos Estados Unidos. Simonton disse: o lugar mais perigoso é o lugar mais seguro quando você está no centro da vontade de Deus. Que você ame o Nordeste, que você ame o Brasil, mas que você entenda que a missão da igreja é pregar o evangelho aqui, ali e além. Que Deus faça da nossa igreja presbiteriana do Brasil cada vez mais uma igreja sem fronteiras, que planta a igreja em todas as regiões do país, mas que prega o evangelho até os confins da terra. Que Deus abençoe a IPB, que Deus abençoe o Nordeste, que o Senhor faça de nós uma igreja forte, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja testificadora, uma igreja sem fronteiras. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Cristo Jesus. Amém.